Então, afinal de contas, o que a geografia estuda? O que você responderia se eu te fizesse essa pergunta? Talvez você responderia que estuda os lugares e os diferentes países que podemos identificar no mapa mundi, as características de cada um, talvez estudo sobre relevo, solo, coisas relacionadas a rochas, enfim. Talvez são essas primeiras coisas que venham à sua cabeça. E essas respostas não estão de todas erradas, mas elas estão incompletas. Porque para o geógrafo brasileiro Milton Santos, a geografia tem como principal objeto de estudo o espaço geográfico, ou seja, a superfície terrestre. Então, nós estudamos todos os fenômenos físico-naturais e sociais que existem sobre essa superfície terrestre, ou seja, todos os fenômenos da natureza e também causados pela ação humana que ocorrem sobre o espaço, né, e ele modelam, e são interrelacionados, ou seja, tudo que ocorre na natureza afeta nós enquanto sociedade, enquanto seres humanos, assim como nós, os seres humanos, tudo que nós fazemos no espaço geográfico, certo? No meio ambiente, ele afeta as dinâmicas naturais. Então, existe essa inter-relação entre sociedade e natureza, que é estudado aí na geografia, tendo aí o espaço geográfico como o principal objeto de estudo. Mas dada a imensidão desse espaço geográfico, certo? Se nós olharmos em mapa mundi, nosso planeta é extremamente gigante, nós, para estudarmos ele de uma maneira mais detalhada, nós fazemos recortes espaciais, que isso aí fica bem evidente quando estudamos a geografia na educação básica. Por exemplo, no 7º ano você estuda a geografia do Brasil, então nós pegamos aí o Brasil e fazemos um recorte espacial aí dele, de suas características físicas, naturais, e assim como também suas características sociais. Nós também fazemos a mesma coisa no 8º ano, estudando os continentes. Nós estudamos a geografia do continente americano, do continente africano e das regiões polares. E no 9º ano estudamos aí os continentes europeu, asiático e a Oceania. Então, aí, todos esses estudos eles vão ser revistos de uma maneira um pouco mais ampla no ensino médio também. Então, vocês podem notar que nós fazemos aí recortes, tá? Nós não estudamos essas regiões de uma maneira isolada, né? Elas têm uma inter-relação com o todo, mas nós estudamos as características de cada uma delas. Por exemplo, estudamos o relevo, estudamos a hidrografia, né, do Brasil, ou do continente americano, ou do continente europeu, né? Estudamos o clima, os tipos de vegetação, a organização, a divisão territorial, político-territorial, as organizações políticas, as relações econômicas existentes entre esses países, essas localidades, né? Então, note que nós estudamos aí uma série de coisas, né? As características populacionais, né? A demografia, densidade demográfica, distribuição da população. Então, são várias coisas que nós estudamos, características físicas e sociais desses territórios, né? De cada uma dessas regiões ao longo da educação básica. Só que, claro, para que a gente possa compreender cada característica de cada região estudada, né, nós temos que compreender conceitos básicos, que eles são estudados no 6º ano e também no início de cada ano letivo, do 7º, do 8º, do 9º, assim como também no ensino médio, especialmente no 1º ano. Então, quais conceitos são esses? Relevo, hidrografia, vegetação. Por exemplo, nós não podemos estudar sobre o relevo da América do Sul se você não souber o que é relevo, não souber quais são as formas de relevo, quais são os agentes internos e externos que modelam esse relevo, qual a influência que ele vai ter na hidrografia, no clima, enfim. Então, são uma série de conceitos que a gente vai vendo ao longo da educação básica. Antes de estudar propriamente essas regiões, antes de estudar o Brasil, de estudar a América, a África, enfim, cada país, região e continente. Vocês podem notar também que a geografia é uma ciência bastante interdisciplinar, porque aí ela vai dialogar com várias áreas do conhecimento, vai pegar emprestado aí conceitos de várias áreas das ciências, né? Por exemplo, a geologia e a geomorfologia para entender a litosfera, para entender o solo, rochas, o relevo, um pouco de climatologia e meteorologia para entender a atmosfera, os fenômenos atmosféricos, como os furacões, por exemplo, os tipos de chuvas, distribuição de chuvas. Nós temos também a economia, a sociologia, a ciência política, para entender, por exemplo, as relações econômicas, para entender a organização política, o sistema econômico de cada país, né?
enfim, as relações internacionais, que elas acabam sendo bastante estudadas aí, especialmente nos anos finais ali do ensino fundamental e no ensino médio, e especialmente a cartografia, que é uma das principais ciências aí que compõem a geografia, certo? Que é o estudo aí dos mapas, a elaboração, interpretação e leitura de mapas, que vai estar presente em toda a geografia. E ao longo da história da geografia, a cartografia teve aí um papel bastante protagonista dentro da geografia. Então notem que dentro da geografia, no ensino fundamental e no ensino médio, você vai ter oportunidade de debater vários temas atuais relacionados à política, economia, meio ambiente e sustentabilidade, tudo que está relacionado a esses temas, tá? Ela dialoga bastante com a história também, porque para compreender, por exemplo, as divisões territoriais existentes no continente, por exemplo, a formação dos países da África, né? Ou, por exemplo, a formação territorial do Brasil, como se formou a nossa atual composição territorial, a divisão dos estados, enfim, das divisões político-administrativas, nós recorremos muito à história, ao conhecimento de história. Nesse sentido, a geografia e a história estão muito interconectadas. Então é importante que vocês notem que a geografia que vocês estudam hoje, ela é muito mais completa, muito mais complexa e diferente daquela que era estudada lá nos anos 60, nos anos 70, 80. Talvez ali a geografia, por exemplo, que estudaram os pais, os avós de vocês, vai ser muito diferente da estudada hoje. Por quê? Porque naquela época, né, décadas atrás, a ênfase da geografia se resumia em um conhecimento muito enciclopédico e muito descritivo, ou seja, na decoreba. Você saber identificar no mapa onde fica cada país, cidades, capitais, né? Saber a capital de cada país, saber onde ficam rios ou determinadas montanhas, né? Então, aí nós temos essa diferença entre a geografia ensinada lá, a geografia ensinada para os seus pais, para os seus avós, né, para a geografia hoje, que ela é um pouco mais, ela não é tão descritiva, mas ela é analítica, porque também hoje vocês também vão precisar identificar lugares no mapa, né, isso aí é básico, mas não como um fim em si mesmo, né, não como uma decoreba ou um conhecimento enciclopédico, mas vocês vão precisar disso como um meio para se atingir um fim, que é vocês compreenderem os fenômenos naturais e sociais que ocorrem no espaço geográfico, certo? Compreendendo as dinâmicas sociais e naturais do espaço geográfico. Então, por isso que a geografia ela é considerada também uma das ciências humanas. Embora ela faça o uso de muitos conhecimentos das ciências naturais, ela não é uma ciência da natureza que tem como objetivo meramente descrever fenômenos naturais e relações de causa e efeito, mas ela trabalha uma inter-relação aí com a sociedade, né? Então, por isso que não é exagero dizer que a geografia ela está em tudo, certo? Basta você abrir qualquer noticiário simples de notícias falando do cenário nacional e internacional, que você vai encontrar ali vários dos conhecimentos que são trabalhados na geografia na educação básica, beleza?